Boa noite. A história do teatro em Pernambuco no século passado foi fundamental para criar as bases do teatro contemporâneo. Na primeira metade dos anos 40, a companhia mais importante era o TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco, que teve como um dos principais personagens Valdemar de Oliveira. Quem também participou do TAP foi Hermílio Borba Filho, que na sequência integrou o TEP, Teatro do Estudante de Pernambuco. Mas o que mais marcou a vida de Hermílio foi a fundação e dedicação por mais de 2 décadas ao TPN, Teatro Popular do Nordeste. No programa de hoje, vamos falar exatamente sobre a importância do TPN para a dramaturgia da região, destacando o livro do dramaturgo e pesquisador Luiz Reis, lançado este ano pela CEP. TPN, Teatro Popular do Nordeste, O Palco e o Mundo de Hermílio Borba Filho é um relato de 228 páginas sobre o TPN e a vida e a obra de Hermílio, um dos mais importantes dramaturgos e diretores do teatro pernambucano. Para debater o tema, convidamos o Luiz Reis, dramaturgo e professor do curso de teatro da UFPE, Marcondes Lima, ator, diretor e professor da UFPE. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Nesta mesa, teríamos também a participação de Leda Alves, que foi companheira de Hermílio Borba Filho, mas hoje ela teve um probleminha de saúde e comunicou para a gente que não poderia participar. Então, a ela, o nosso abraço. Bem, vamos começar falando sobre o livro, né, Luiz? Você tem feito vários livros que resgatam, que trabalham, que discutem a formação, o andamento do teatro em Pernambuco. Às vezes personagens e às vezes o teatro como um todo. E aí você chega a esse livro, né, o TPN, Teatro Popular do Nordeste, O Palco e o Mundo de Hermílio Borba Filho. Por que o Hermílio ele entra nesse teu leque de personagens pesquisados? Muito bem, Valdir, é uma alegria estar aqui de novo com vocês e Marcondes, meu colega de departamento, amigo de muitas jornadas, você também, amigo, né, de tanto tempo. E primeiro eu quero dizer que eu estou estranhando muito, Dona Leda não está aqui, viu? Porque para falar de Hermílio ela vai para qualquer canto, mas tenho certeza que ela está com a gente aqui. Esse livro, de alguma forma, eu costumo dizer assim, que eu passei a vida toda me preparando para escrevê-lo, né? Porque meus pais participaram desse movimento que foi tão importante, que é o Teatro Popular do Nordeste, e eu depois comecei a estudar e me dedicar à história, né, da cultura e do teatro aqui em Pernambuco, e eu tinha que escrever, realmente. Então, na efeméride dos 100 anos de Hermílio, que aconteceu em 2017, a CEP me fez esse convite, né, me encomendou esse livro, e foi uma enorme satisfação, porque aí eu pude realmente esmiuçar e diante da importância desse grupo e de tudo que eles produziram, eu tinha consciência de que eu não ia dar conta. Então, eu fiz um livro que tem muitos documentos, e espero que ele sirva aí como um pontapé inicial para outras pesquisas, né? Meus alunos e outras pessoas possam, a partir daí, conhecer melhor esse grupo e, por intermédio dele, ter conhecimento de uma época, de toda uma época, né, de grande efervescência política, cultural aqui na nossa região. Então, para mim, é uma alegria muito grande que esse livro tenha saído e que as pessoas estejam lendo e discutindo. Fico muito feliz. Se precisar, a gente fala mais sobre o livro, claro, ainda durante o programa, né? No prólogo você diz, o TPN foi uma espécie de escola no centro de ação e de discussão cultural, com repercussão direta não somente na arte dramática, mas também na música, na literatura, nas artes visuais e no artesanato. Eu vou passar a palavra para Marcondes, depois você pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa abrangência da atuação de Hermílio Borba Filho. Em Recife, a gente vai ter uma escola de teatro formal, formando artistas de teatro, depois do surgimento de vários grupos de teatro que têm uma origem
naquilo que a gente chama de teatro amador, né? Como o Teatro de Amadores de Pernambuco. E esses grupos e essas instâncias são, por natureza, mundialmente, grandes escolas de teatro. O Teatro de Arte de Moscou, de Stanislavski, foi uma grande escola de teatro. Então, o TPN é uma grande escola, é contemporânea do surgimento da escola formal de formação do artista cênico em Recife, mas é também um esteio que vai se estendendo. É como se fosse uma escola meio biblioteca que vai sobrevivendo e vai se mantendo e vai se estabelecendo e vai criando raízes e vai reverberando em gerações de artistas. Penso que pensar o TPN como escola é pensar nisso, é pensar como um grande manancial, uma grande herança que aqueles artistas capitaneados por Hermilo construíram com bastante luta. No momento, eles vão atravessar historicamente, isso fica muito claro no livro de Luiz, eles vão atravessar historicamente um momento difícil no Brasil, e eles não vão se curvar tão facilmente a essas dificuldades, e é talvez nessa dificuldade que surge esse vigor e que traz para a gente não apenas essa herança que eu falei, mas também um exemplo de resistência. Certo. Nessa pergunta que eu tinha feito, que eu falei dessa abrangência, vai ser importante a gente citar o envolvimento de personagens como Capiba, como Ariano Suassuna, como Luiz Mendonça. Então, assim, se constrói uma rede em função do fortalecimento de um teatro mais revolucionário, né, mais inovador em Pernambuco e que envolve realmente vários personagens. Aí eu queria pedir permissão para, antes de você falar exatamente sobre isso, a gente ver um trecho do documentário Coleção Teatro, que foi dirigido pela Carla Denise, e que é um documentário da Fundação Companheira Joaquim de Nabuco. Marcondes. Exatamente, né, Carla, que é também atriz, que é diretora, companheira de Marcondes. E a gente vê um primeiro trecho do documentário e depois a gente continua a nossa conversa. Então vamos lá. De olhos fechados, mastigo tudo que passou e só vou interromper esta narrativa quando o infarto, o atropelamento, o câncer, a esclerose, uma dessas coisas me pegar de supetão. Aqui estou eu, de pés plantados na terra, vomitando palavras. Profundidade, eu acho que é uma palavra-chave. Hermilo entrou profundamente em tudo que ele fez. Eu acho que a trajetória inteira de Hermilo Baba Filho é uma trajetória contínua de reflexão sobre o seu objeto, que é a arte, que é o teatro, que é a literatura, o tempo todo. Ele foi um profundo estudioso do ser humano. Hermilo era avant la lettre. Significa que ele estava além do texto. O espírito dele, a intenção dele, a capacidade dele como diretor, como autor, como tradutor de várias peças de autores importantes estrangeiros, levou à condição de um dos grandes líderes teatrais de Pernambuco e um dos grandes e importantes personagens do teatro brasileiro e da literatura brasileira. Hermilo nasce em Palmares em 1917. Vive em Palmares a sua infância, juventude, né? Do Engenho Verde para a cidade. Tem aquele processo de decadência do pai, decadência financeira. É o filho mais novo da família. Ainda na adolescência, ele se identifica com o teatro. E nasce aí o artista Hermilo. Esse teatro vai rebater de alguma forma, vai influenciá-lo em todas as suas atividades, certo? Profundamente marcado por suas origens, né? Um homem que não podia se desvencilhar de forma nenhuma do erótico e do religioso,
e que acreditava, como outros escritores e alguns pensadores, que poderia chegar à santidade por meio da devassidão e do erotismo, nem que fosse ao nível ficcional. A gente tem aí essa fala interessante, né, do João Denis aí no final desse trecho que foi selecionado do documentário. Mas aí, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão, né, artística e estética do Hermílio e, sobretudo, essa busca de parceiros, né, por entender que para se construir um projeto que é quase que um movimento, você não consegue fazer sozinho. E eu acho que um traço de personalidade de Hermílio que você encontra em todos os depoimentos das pessoas que conviveram com ele era essa liderança, essa capacidade de dialogar, né, de aglutinar, e de reconhecer e valorizar talentos, né? Então, sempre você vai encontrar Hermílio cercado de gente muito talentosa. Se a gente for listar, alguns são pilares da cultura brasileira no século XX. Então, Hermílio está com a Luísa Magalhães, Francisco Brenan, Ariano Suassuna, Capiba. Ele está sempre, e toda uma juventude em torno dele, né? Ele tinha um olhar muito generoso para os jovens. Por isso que eu digo, e fica muito claro para mim, quando eu comecei a reunir material para fazer esse livro, que o TPN era uma escola. Marcondes lembrou bem, a Escola de Belas Artes começa com um curso de teatro em 58, o TPN, no final de 59, já está ensaiando o seu primeiro espetáculo. E você olha o TPN, ele era formado por professores da universidade, por alunos da universidade. Então, ele, de alguma forma, ele inicia um programa de extensão universitária no teatro, né? no melhor entendimento de extensão, que dialoga com a sociedade, que quer influir na sociedade. E que traz um elemento interessante que é a profissionalização, né? Isso. Então, a ideia era pegar os alunos que estão se formando e iniciar uma vida profissional no teatro pernambucano. Até chegar ao TPN, Hermílio tem uma trajetória, e que a gente, inclusive, colocou aqui na abertura do programa. Né? Ele também participou do TAP, do Teatro de Amadores de Pernambuco, do Valdemar, né? Depois vem para o TEP, o Teatro do Estudante. É um primeiro momento em que parece que ele começa a botar o pé fora. Né? Fala-se, inclusive, de algumas resistências ou alguns contrapontos, mas isso aí a gente vai poder falar também ao longo do programa. Então, você poderia falar sobre essa importância, assim, até que ponto a gente poderia falar nessa trilogia como sendo uma coisa integrada, tá? TAP, TEP, TPN, Marcondes. Eu acho que são instâncias numa gradação ou numa escada, né? Há necessidade, realmente, o TAP ele surge, inclusive, já de um outro ponto, né, anterior a ele, e que vem se construindo a partir do que hoje a gente chama de teatro de grupo. São gerações de teatro de grupo que vão surgindo e vão se amalgamando, e é o segmento uma da outra. E esse segmento, eu diria que diz respeito também aos avanços sobre o olhar, o fazer teatral. Cada um dá a sua contribuição e vão se constituindo de formas diferenciadas nesse avanço. O TPN é um teatro de pesquisa. O TAP, não. O TAP era um teatro mais de repertório, num formato mais menos de experimentação, digamos assim. E lá no TPN, não. Ali, e eu acho que isso já vem do Teatro de Estudante de Pernambuco, esse começo de se investir não apenas numa literatura dramática local, mas numa construção de uma cena com certos referenciais nossos. E isso, eu acho que Hermílio inaugura no teatro pernambucano. E o TPN traz isso muito fortemente. Então, vamos ver o próximo salto, né, que é do TAP para o TEP, que é o Teatro de Estudante. Você sai de um teatro que... o conceito é um teatro de amadores, né?
que qualquer pessoa participa, depois vai para um teatro de estudantes. Um estudante em formação, um estudante que resiste. E aí a pergunta é, o TEP já seria uma dissidência do Hermílio em relação ao TAP? Né? Deixa para responder isso no próximo bloco. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema TPN, a história do Teatro Popular do Nordeste. Participam Luiz Reis, dramaturgo e professor do curso de teatro da UFPE. Marcondes Lima, ator, diretor e também professor da UFPE. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 81 988307098. Para você acompanhar em tempo real, www.ufpe.br/NTVRU. Bem, no bloco passado, a gente deixou no ar aquela pergunta sobre a dissidência, né? Se Hermílio, quando ele integra o TEP, se aí ele está abrindo uma dissidência com o TAP de Valdemar de Oliveira. Sim, claramente, né? Ele faz uma palestra, Teatro Arte do Povo, para se opor à ideia de Valdemar de que o teatro era uma arte essencialmente de elite. Quando Valdemar diz isso, ele não está se referindo apenas a uma elite financeira, mas uma elite intelectual, sensível e tal. Hermílio vai dizer, não, o melhor teatro que já foi feito no mundo é em conexão direta com a alma do povo. Mas é importante, Valdir, pegar essa tua pergunta, porque eu ando refletindo muito, assim, um dos maiores ensinamentos que Hermílio me dá e que eu acho que é mais do que nunca importante, é que ele amava a diferença. Ele nunca quis extinguir o diferente. Então, ao se opor a Valdemar, ele respeitava e admirava Valdemar. Então, Valdemar vai estar com ele ao longo de toda a vida. Eu acho que esse saber de Hermílio, mais do que nunca, e tudo que a gente está vivendo no país hoje em dia, em todos os âmbitos, é precioso. Então, assim, não é romper por romper, é romper por admiração, né? Como também Stanislavski dizia, né? É uma forma de você, e Paulo Freire dizia assim, né? De você reconhecer a diferença, se colocar nessa diferença e valorizar essa diferença, né? Então, Hermílio, ele tinha essa capacidade que os líderes têm que ter, e é uma capacidade cada vez mais rara, né? Porque hoje em dia as pessoas confundem truculência com liderança, e são coisas que não combinam. Hermílio, ele era esse aglutinador. Então, você vai encontrar no TPN gente de várias ideologias. Gente filiada ao Partido Comunista, gente associada à Igreja Católica, mais moderada, gente mais à direita. E ele reconhecia gente do TAP, que vai trabalhar no TPN com ele, gente do MCP, né, sendo perseguido pela ditadura de 64. O Movimento de Cultura Popular. E, então, esse é um ensinamento de ouro, assim, para quem, não só para quem trabalha com arte, mas para todos, né, que Hermílio deixa para a gente. Ele se torna, nesse momento, uma figura fundamental, que a gente precisa ter muita atenção. Essa visão muito generosa com o ser humano, reconhecendo o ser humano na sua completude, sem idealização, sem mistificação, e sempre amando a diferença. Pode complementar, Marcondes. É um espírito aglutinador. Não há uma, como o Luiz diz, não há uma, vamos ultrapassar isso e esquecer. Ele aglutina, ele não vai deixando para trás, ele vai trazendo e redimensionando e reelaborando. Como os grandes teatrólogos do planeta. Isso. Os grandes teatrólogos que a gente vê assim como referenciais eurocêntricos ou americanos, de onde for. A evolução parece-me que passa pela dissidência, né? Pela discordância, sim, né? Uma coisa interessante. Saltos, parece um paradoxo, você produz uma ruptura para você alcançar um outro universo. Eu penso que não seja exatamente a discordância, mas uma fome que não se mata. É uma necessidade que se persegue. Tempero, de um outro tempero, talvez, né? E aí que leva as pessoas a... Não quero fazer isso mais porque quero experimentar e
Será que a gente vai identificar isso em Ariano em relação a Hermílio? Sim. Não é? Com certeza. Então a gente pode falar sobre isso também no andamento aqui do programa. Claro. Aí a gente pode dar uma paradinha agora para ver novamente outro trecho do documentário. Esse documentário é excepcional, de Carla. Teatro, Coleção Teatro, o volume 3, que destaca exatamente Hermílio Borba Filho. Aí Hermílio veio, se tornou professor da universidade, quer dizer, o problema dele manter a família ficou lá garantido. E a gente aí fundou o Teatro Popular do Nordeste, cujo manifesto foi escrito por mim, né, a pedido dele. Aliás, está num livro de Hermílio chamado Diálogo do Encenador. Por que é uma obra tão importante? Ela é didática, apresenta toda uma história desse encenador. Ela é obsessiva até, assim, no mapeamento que ela faz dos encenadores importantes do século XX. E, ao final, no terceiro capítulo, ele começa a explicar o projeto dele, o encenador, ele. E fundamos o teatro, o TPN, que nessa primeira fase tinha os mesmos propósitos do antigo Teatro de Pernambuco. Quer dizer, os autores clássicos e o autor nordestino. Você veja, a primeira fase do TPN, então, foi justamente essa. Quer dizer, a fase em que estreou com a Pena e a Lei, de Ariano, musicado por Capiba, no Teatro do Parque. Pena e a Lei foi uma montagem diferente de Hermílio. A gente, no primeiro ato, a gente fazia como mamulengo, usando mesmo, a gente usava o tablado de mamulengo. A gente usava umas mãos de madeira aqui, uma coisa de madeira para bater o pé do mamulengo, não sei o quê. E em cima de um praticável, né, onde tinha só aquele pano mesmo do mamulengo. No segundo ato, ainda dentro da condição humana, os atores eram meio bonecos, ainda mantinham assim, mas eram como títeres da sua condição humana. No terceiro ato, a gente passava a ser humano. Então foi uma montagem com 3 enfoques diferentes dos atores. Foi a primeira vez que isso aconteceu no teatro brasileiro. O ator de carne e osso, como Hermílio chamava, estava contracenando. De repente, outros personagens da peça apareciam na tenda, manipulados por atores de carne e osso que não estavam na cena. Eles manipulavam os próprios personagens e a cena dialogava dentro do texto do autor com os bonecos. Era uma coisa comovente para nós que ou manipulávamos ou dialogávamos. Era lindo essa mistura do boneco com a gente, da gente com o boneco, e o mistério do teatro se realizava ali de uma maneira comovente. Então, a cada noite que a gente fazia aquilo, era como se a gente fosse impregnado de uma força para além do corpo da gente. Bem, a gente tem alguns personagens aí que a gente precisa destacar inicialmente, né? A própria Leda, né, que aparece. Então, isso, de certa forma, supre essa lacuna que ela deixou em não podendo vir participar presente, hoje, né? O Pimentel, né, o saudoso Pimentel, né, que era o ator mais admirado por Hermílio no TPN. Hermílio tinha uma admiração enorme por ele. Isso, que foi professor e que dirigiu tantos espetáculos aqui. E tem uma pessoa bem novinha ali, que é o Luiz. O tempo passa, né, Luiz? Meu Deus. Mas assim, eu queria que tu, se possível, destacasse um pouco o manifesto do TPN, né, que inclusive você traz para o livro. Né? O que foi esse manifesto? O manifesto é escrito num momento de muita tensão, né? Um pouco antes do golpe militar aqui de 64, e tem uma particularidade. Hermílio e Ariano, eles foram fundadores do movimento de cultura popular de Miguel Arraes e logo romperam, porque eles têm umas discordâncias ideológicas imediatas. Eles achavam que o MCP estava supervalorizando a dimensão política em detrimento da poética. E você lê no manifesto, que é escrito de fato por Ariano, mas editado por Hermílio, eu não coloquei aí, mas eu tenho várias versões desse, né, que Hermílio cortava, sugeria e tal. Você vai ver essa necessidade muito grande de se posicionar estética e ideologicamente. Dizer assim, nós não somos o MCP, nós não somos o TAP. Né? Nós estamos propondo uma outra coisa, e essa outra coisa é um teatro profissional, chega de amadorismo, um teatro
voltado para as questões do hoje, do agora, compromissado com o homem do Nordeste, com as nossas questões, e um teatro de linguagem, como o Marcondes falou, um laboratório que vai investigar a linguagem. E eles tinham consciência de que estavam fazendo algo de vanguarda, de ponta. No Brasil, naquele momento, poucas experiências foram tão ousadas assim como investigação de linguagem teatral. Marcondes, qual o conceito de popular dentro dessa discussão toda, né? Ao ponto de o nome da companhia ter sido Teatro Popular do Nordeste? Considerando, inclusive, que não somente autores locais, né? Não apenas autores considerados regionalistas eram levados para o palco, né? É uma coisa complexa, porque nisso tem uma ideia de tornar acessível ao público indistintamente uma obra e tomar daquilo que o povo produz para incorporar a sua própria criação. Eu penso que tem essas duas instâncias, tem esses dois modos de olhar. Hermílio, ele vai experimentar modos de trazer os espetáculos para muito próximo do público. Até antes, com a barraca, onde levava para o Parque 13 de Maio um experimento inspirado em Garcia Lorca de fazer com que a coisa não aconteça na igrejinha ou no grande templo que é o teatro enquanto edifício, o Teatro Santa Isabel, aquela coisa, né? Trazer isso para uma relação mais próxima do povo, nesse sentido do popular, como a música popular, né? Do tornar mais próximo. Mas também ele vai olhar para esta produção e esta ciência, este saber da gente, né? Que naquele momento talvez se desse o nome de teatro folclórico, mas que eu acho que seria melhor utilizar esse termo que eu acabei de usar. É o teatro da gente. E é o que ele vai também pegar como sendo algo importante para a criação dele, nesse sentido do popular, penso eu. Luiz, há um questionamento que você traz para o livro sobre o posicionamento de Ariano em relação a Brecht e o posicionamento de Hermílio, né? E parece-me que há uma certa diferença de visão em relação ao Brecht. Mas uma coisa que eu acho interessante é que você pode também chegar a Boal. Só que aí eu pergunto, Boal ele bebe na fonte de Hermílio, né? No momento em que ele trabalha um teatro bem popular também, um trabalho de muita proximidade com o seu público? Não, eu acho que são caminhos diferentes, que são populares, ideias de popular diferentes. A sua pergunta sobre popular, ela é muito complexa. Até em um momento aí eu digo que o termo popular estava em disputa. Né? Ser popular nessa época era ser de vanguarda, era um termo disputado por várias concepções de popular. A relação de Hermílio com a Ariano é muito bonita, merecia um filme, porque eles se tratavam como irmãos, como amigos fraternos, né? Hermílio conheceu a Ariano em 46, estudando Direito, mas Hermílio era 10 anos mais velho que Ariano. E Ariano dá vários depoimentos, assim, dizendo que o curso realmente que ele fez, o curso superior, não foi na Faculdade de Direito, mas na casa de Hermílio. Hermílio já tinha uma biblioteca muito boa e eles toda noite se reuniam lá para discutir e tal. É Hermílio que leva Ariano para o teatro. Ariano era um poeta. Hermílio é que faz com que ele se encante pelo teatro. E a relação deles chega a um grau de maturidade e de cooperação estética tão grande ali no final dos anos 50, nos anos 60, que eles estão juntos no TPN, como fundadores do TPN. Depois do golpe de 64, a relação fica tensa, o TPN, a partir de 66, se opõe claramente ao governo militar, né? E começa a fazer uma série de espetáculos com uma visada de denúncia, né? Da repressão, da tortura, da perseguição, do silenciamento. E isso implica uma cena que tinha elementos que Ariano não concordava dentro da poética, porque ele queria sempre o teatro festa, o teatro da imaginação do povo, do colorido,
e o momento pedia também outras poéticas. E isso afasta um pouco eles. Ariano nunca se retirou completamente do TPN, mas a partir de 66 ele está um pouco distante. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos ver umas fotos aqui, que são fotos de alguns momentos, alguns espetáculos, e a gente pode ir comentando. Vamos ver uma primeira foto, pedir a produção para disponibilizar para a gente. Aí a capa do livro, né? É uma foto muito bonita. Está aí meu pai, Carlos Reis, né? Aí Clênio Vanderlei, na Penha e a Lei, o primeiro espetáculo do TPN. Clênio é um nome central porque une o TEP, Clênio foi do TEP também, ó, e o TPN. E do Teatro Adolescente. Do Teatro Adolescente, ele que foi o diretor da Compadecida, né? Trabalhou com a Ariana. A primeira montagem. A primeira montagem do Alto da Compadecida. A Ileda Alves, que foi a atriz de maior relevo do TPN, né? E companheira de Hermilo nesses anos todos do TPN. Nossa querida Leda. Hermilo aí, a foto bonita dele, autografando os livros, né? Porque além disso tudo, Hermilo foi um dos maiores escritores que o Brasil já teve, né? Aí, olha, Geninha da Rosa Borges, uma atriz de enorme destaque do TAP, trabalhando no TPN, ao lado de Pimentel, né? Na Penha e a Lei também. Aí Andorra, uma montagem. Também tem isso, Hermilo muitas vezes não dirigia os espetáculos e ele preparava jovens encenadores, né? Benjamin Santos, meu querido amigo que está lá na cidade dele, em Parnaíba, no Piauí, foi um desses eleitos. Hermilo reconhecia nele um potencial muito grande e ele dirigiu algumas peças no TPN, né? Aí é o município de São Silvestre, minha mãe está ali no primeiro plano. E era uma montagem, uma comédia também muito atual, né? Falando de política, de politicagem. Né? Aqui Você não quis subir ao palco, né, Luiz? Oi? Você não quis subir ao palco? Não, eu era uma criança nessa época aí, né? eu era garoto mesmo aí. Bem, eu acho que a gente vai fazer o segundo intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente volta. E eu queria aprofundar um pouco mais no próximo bloco, exatamente essa relação da resistência de um teatro revolucionário, como foi o caso do TPN, com um período de repressão. Então, nós estamos preparados para um momento, caso a coisa recrudesça, né, com um novo governo, ou isso é apenas uma coisa da cabeça de algumas pessoas? Bem, vamos ver que tipo de teatro a gente vai produzir daqui para frente a partir do próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema TPN, a história do Teatro Popular do Nordeste. Participam Luiz Reis, dramaturgo e professor do curso de teatro da UFPE. Marcondes Lima, ator, diretor e também professor da UFPE. Número do WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 81 98830 7098. Lembramos que é importante você colocar o seu nome no início ou no final da pergunta para poder a gente identificar com mais facilidade. Tem aqui um comentário, não dá para a gente identificar de quem é, então eu peço inclusive que depois que eu fizer a leitura, se você passar o nome, aí na sequência a gente pode também informar de onde procede. Que dois mestres maravilhosos, belo tema, o TPN, bela obra de Hermilo, parabéns a todos, adoro. Bom, tem dois conceitos que foram trabalhados por Hermilo, que foi a questão da poética e a questão da política, né? E a gente pontuou isso, de certa forma, ali no final do segundo bloco. Então, como fazer um teatro de resistência? Como ser político? Como não se intimidar, né? Nos nossos tempos. Vamos trazer isso para os dias de hoje. E aí eu coloco a questão para os dois. Eu penso que Hermilo, como todo grande criador mesmo, ele vai falar do seu momento e a partir do seu lugar. O que falam hoje muito de lugar de fala em certas instâncias de discurso,
constituição de uma identidade e tal. Hermílio vai falar o que era importante falar naquele momento para aquele público ao qual ele se dirigia. E penso que é esse o grande lance de ser artista e de se fazer teatro. A gente não faz para falar para o nosso umbigo, nem faz só o que a gente quer dizer. A gente quer se comunicar, a gente quer ter esse encontro, quer estabelecer isso. E não há empecilho. A nossa arte dá a nós a capacidade de encontrar todas as formas e os modos de fazer isso. Algumas vezes de modo mais arriscado, de modo mais direto, né, contundente, às vezes de modo muito mais poético, muito mais metafórico. Se bem que metáfora é uma coisa que está meio difícil hoje em dia das pessoas engolirem. Elas querem uma coisa muito mais mastigada e talvez esse imediatismo seja um problema na atualidade. Mas Hermílio fazia isso e eu acho que ele dá também para a gente um esteio histórico do tipo, olha para trás, olha como alguém fez num momento de dificuldade isso. Veja agora como é que você pode fazer. Né? Use isso. A gente precisa de bons exemplos e Hermílio e o TPN são um bom exemplo. Luiz? Eu acho que é uma coisa que Hermílio nunca abriu mão, e que é um truísmo, né? É evidente e tal, assim, é que teatro político primeiro tem que ser teatro. Se não for teatro, ele não vai ser político, né? Então você nunca vai encontrar nenhum trabalho do TPN que era um panfleto. Mesmo a Bomba da Paz, que é um episódio fora da curva. Que é de autoria dele, né? Da autoria dele, que ele escreveu realmente assim, movido por uma circunstância e depois ele renega. Ele considerou como um panfleto, eu não considero. Eu acho uma obra de qualidade artística. É uma releitura de Aristófanes, né? Ele trabalhando com a comédia antiga, grega. E tinha toda uma sofisticação com músicas de Capiba. Agora, claro, foi entendida naquele contexto como um panfleto. Ele próprio teve esse entendimento, que eu não concordo. Mas o que você vai encontrar, por exemplo, Hermílio montando Santo Inquérito, né, falando de tortura, de perseguição, de incompreensão do outro, mas não era só para falar disso. Ali tinha toda uma discussão estética por trás, né, que alicerçava aquele projeto. Isso antigo, na Andorra, o Dom Quixote. Ou coisas até mais distantes, a Mandrágora, por exemplo, mas que traz uma discussão sobre corrupção. Sobre corrupção, nada mais atual. Nada mais atual. Mas eu acho que... Em função disso, chega a sofrer repressão? Sim, Hermílio, ele apanhava, ele seria um pouco, talvez, uma figura que hoje seria considerada de centro, né? Assim, ele apanhava muito da esquerda mais radical. Então, assim, quando ele rompe com o MCP, a esquerda o enxerga como um antagonista, né? E ele, ao mesmo tempo, está apanhando da direita, que estava apoiando os militares. Ele se opunha a qualquer regime totalitário. Ele era um democrata. No vídeo de Carla Denise, no documentário, ela traz uma coisa... Aliás, esses dois documentos são importantíssimos porque trazem imagens de modo muito contundente. Ela traz os depoimentos de algumas pessoas, Germano Raiuti e outros, que presenciaram momentos de invasão do teatro, né? O teatro metralhado, né? E eles não se intimidaram com isso, né? Eles encontraram modos de manter a calma e manter a linha e o caminho que estavam trilhando, mesmo com esse forçar da porta, né? O teatro é uma assembleia, né? O que seria o similar do TPN em tempos atuais? Nós temos hoje grupos que têm ao menos essa percepção. O Magilute, por exemplo, né? O Magilute me parece um grupo de teatro que tem colocado questões políticas de uma forma muito contundente. Seria um bom exemplo? Seria um exemplo, talvez, de uma filosofia que o Hermílio lança com o TPN.
que é esse teatro de grupo, esse teatro de pesquisa, esse teatro engajado num projeto artístico próprio e que vai em frente. Eu penso que, como o Magilute, o Coletivo Angu de Teatro e outros coletivos até mais jovens que estão surgindo, eles estão vindo nesse sentido. Agora, são caminhos de busca por uma construção de uma poética completamente diferente da de Hermílio. Ontem, por sinal, eu participei da banca de mestrado de Poliana, na USP, que ela está estudando assim, o viés político do teatro do Magilute. E foi muito pertinente você lembrar, assim, Hermílio adoraria o Magilute, né? Ali tem uma energia e uma verdade daqueles atores, daqueles criadores, que ele iria ficar muito encantado. Da mesma forma que Hermílio teria uma enorme admiração pelo Coletivo Angu, que é do meu amigo aqui, Marcondes, e que tem trazido, que tem oferecido à plateia questões tão importantes, né? Discussão. Isso e para hoje, diferentes públicos. Para os mesmos públicos, mas abordando temas que estão aqui, na nossa frente. Na nossa cara. E mais do que nunca, que demandam atenção, que precisam ser discutidos, né? No caso de Marcondes, uma ênfase muito clara assim, nas questões das minorias mais oprimidas, mais invisibilizadas. E o Magilute também toca nesses temas. Mas ambos esses grupos, para pegar esses dois grupos, né, eles fazem teatro. Né, eles têm uma qualidade estética, um teatro muito sofisticado, e por meio desse teatro eles conseguem chegar a uma reflexão política. É o máximo que o teatro pode fazer. Né? Uhum. E de algum modo reverbera, é como essas heranças que a gente não se dá conta. Óbvio que nenhum dos nossos das nossas referências aqui, toma a pecha de falar somos brechtianos, mas temos isso em comum. Determinados pontos de vista sobre o fazer teatral, o sentido do fazer teatral, a própria arte, que Brecht coloca, está em Hermílio, está no Coletivo, está no Magilute, está em vários grupos que estão aqui, estão atuantes. Ok, vamos dar um retorno aqui para o documentário. A gente pensou em colocar 3 trechos, um em cada bloco. Então vamos para o nosso terceiro trecho. Vai voltar aí Leda Alves também, falando um pouco mais sobre Hermílio. E agora já na fase final mesmo do TPN. Faltando alguns dias para o internamento dele no hospital, que 3 dias depois ele partiu, ele teve um papo e ele dizia: eu me sinto em condições de estar cara a cara com Deus, de olhar para a cara de Deus, porque hoje eu me sinto um homem conferido. A minha essência confere com a minha existência. Então, isso é uma luta que a gente entra na vida e às vezes sai dela tão distante disso. Todos nós devemos perseguir isso para um dia, diante do Deus que for e de nós mesmos, a gente chegar à conclusão que perseguiu e hoje eu faço o que penso, o que sonho, o que planejo. Eu estou na balança. Todos os meus atos estão num dos pratos da balança. De um lado, os demais. Muitos deles sou eu, metamorfoseado, irreconhecido, adulterado. De outro, eu mesmo, integral, de carne, as pernas penduradas no vazio. E me jogo numa longa viagem do útero à morte, de um negro para outro, de um vermelho para um vermelho, de um branco para um mais que branco, diáfano, transparente, etéreo, como era antes, sempre em formação, em massa, um pastel. Este sou eu, tanto no passado, vida morta, como no presente, que se estende pelos dias e pelas noites, sem nada com o futuro inexistente, apenas inventado pela imaginação e com certeza diferente do que espero. Merda para o futuro. Teço neste papel um passado real,
às vezes e outras puramente imaginado na esperança de que no fim Deus confunda o que vivi e o que inventei e me dê um saldo favorável para uma modesta pensão no purgatório. Com a partida de Hermilo, o TPN, ele morre ou ele simplesmente se fragmenta e se dissipa, deixando que suas sementes sejam levadas, né, por outros ventos? Hermilo espalhou sementes ainda enquanto estava vivo, né? Ele diz, eu vou ficar para semente, não vou morrer. Mas ele foi semente durante toda a vida dele, né? Quantos grupos, quantos profissionais, quantos escritores, quantos jornalistas, artistas ele inspirou na música. Como eu falei, aí o TPN era um aglomerado de linguagens artísticas. Tinha artes visuais, tinha música, tinha culinária, né? E ele era esse vetor, né, que movia as pessoas de uma forma muito candente. Concordo contigo, o desaparecimento de Hermilo, quer dizer, antes dele, ele já não tinha mais saúde para tocar, né, o TPN, mas até 75 ele ainda tenta um pouco, não dá, também a censura sufoca o TPN, né, já não tinha mais condição de continuar. Isso sufoca mesmo em que ano? Até que ano essa censura? Olha, em 1970, no final de 69, 70, todos os espetáculos do TPN. Ali a gente está próximo do AI-5, né? Já de 68 em diante fica muito difícil. Todos os espetáculos do TPN são severamente censurados. A peça mais simples era classificada para 18 anos, porque restringia a possibilidade de levar escolas para assistir. Fica inviável. Mas o desaparecimento do TPN significou também o surgimento de tantos outros grupos. Marco Siqueira, Luiz Maurício Cavalheira, Zé Francisco, o Mamulengo Sorriso, né, que você fez parte, com Fernando Augusto. Que está também nesse documentário, ainda que infelizmente não deu para mostrar então, tudo, assim, a gente teve que escolher são muitas sementes, né? A gente está aí, nossos alunos na universidade, todos estudando, ele está mais vivo do que nunca. Tem aqui um comentário, boa noite, Renato Gomes, do bairro da Estância, queria parabenizar pelo excelente debate. Vamos começar a fechar. Então, Marcondes, quais as lições que ficam, né, e o que é que você espera que um programa como esse, uma discussão sobre Hermilo, ela acabe deixando de semente, né, para as gerações que querem continuar fazendo teatro em Pernambuco? Essa é uma fala já para a gente fechar o programa, depois o Luiz encerra. Você escolheu aqui trazer imagens de um livro e de um vídeo que são importantíssimos. São documentos que trazem depoimentos e, no caso do livro, da narrativa do livro do Luiz, documentos. É muito interessante as pessoas terem acesso a essas duas narrativas, né? Os documentos que o Luiz traz enquanto imagem e enquanto escrita, e as imagens e os depoimentos que Carla colheu de pessoas que viveram, que trabalharam, que construíram o TPN junto com o Hermilo, são fundamentais e estão aí, estão disponíveis para estudantes, para pessoas que são uma grande contribuição. Parabéns, Luiz, parabéns, Carla Denise. Tá na internet? Não sei lhe dizer, porque como é uma coisa da Fundação Joaquim Nabuco, eu não sei exatamente. Mas pode ser consultado através da Fundação. Pode ser, sim. Luiz, e o livro, como as pessoas podem ter acesso ao livro? O livro foi editado pela CEP e pode comprar no site da CEP e está também distribuído, né, nas livrarias da CEP. Mas a melhor forma, acho, é comprar pelo site, né, que eles entregam em casa. Né? E aí vocês vão ter uma parte muito bonita da história da cultura da nossa terra. E eu sou uma semente de Hermilo. Não tem como negar. Então, muito obrigado, Marcondes, pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês que mandaram perguntas e a todos que nos acompanharam no dia de hoje. O programa Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.